Olá, tudo bem com você? Bom, a nossa aula de hoje é sobre teoria da Constituição. E a gente começa a nossa abordagem, a nossa conversa, falando sobre o sentido de Constituição. Quer dizer, quando falo de sentido da Constituição, de modos diferentes de enxergar a Constituição. Pontos de vista diferentes, mediante os quais eu olho para a mesma coisa, só que sob prismas diferentes. Então, sobre prismas diferentes, ou sobre um desses prismas, eu posso dizer, ou falar do sentido sociológico da Constituição, e por esse sentido sociológico, a Constituição ela é a soma dos fatores reais de poder. Qual que é o pressuposto aqui? Que na sociedade existem os fatores reais de poder representados por corporações, por grupos de opinião, grupos de pressão, interesses econômicos, interesses de toda ordem, de trabalhadores, de empresários, enfim. E a Constituição ela acaba sendo, então, o resultado, como uma espécie de síntese de todos esses fatores reais de poder que atuam na sociedade, que muitas vezes estão num confronto de interesses na sociedade. E a Constituição funcionaria, então, como um resultado do somatório dessas coisas todas. Ali no texto da Constituição, então, o que se ressalta, o que é mais importante, segundo esse sentido sociológico, é isso, que aquele texto que a gente estuda e que é o Estatuto Político da Nação, é a lei máxima de um país, na verdade, ele é uma soma desses fatores reais de poder existentes na sociedade, essas forças sociais existentes numa determinada sociedade. O outro sentido é o sentido político, e o sentido político, ele pensa de um pouco diferente quando ele olha para a Constituição. Ele olha para a mesma Constituição, mas ele pensa assim, bom, o que há realmente de importante nesse documento, que é de fato relevante, que diferencia esse documento, é que ele é simplesmente uma decisão política, e por ser uma decisão política que trata das questões mais relevantes da sociedade, estruturantes e fundantes da sociedade, trata-se, portanto, a Constituição de uma decisão política fundamental, uma decisão política adjetivada de fundamental. É simplesmente isso, sob essa perspectiva. A classe política, a partir dos seus critérios, suas lógicas, seus princípios, seus mecanismos, suas estratégias, nem sempre atreladas ao que há de fato na sociedade, à realidade social, a classe política, a partir dessa perspectiva, constrói, então, um texto para ser o texto de referência para a vida social de toda a sociedade, de todos os cidadãos, nas suas relações interpessoais e nas relações dessas pessoas com o Estado. Esse é o sentido político. A Constituição não tem, então, ou pelo menos não é fundamental nela essa coisa de que é fatores reais de poder. Não, é por esse sentido aqui, a Constituição, ela é, na verdade, uma decisão da classe política, uma decisão política fundamental. O terceiro sentido é o sentido jurídico. Observe que aqui, nesses dois prismas anteriores que eu falei, é só um jeito diferente de olhar para a mesma coisa. E agora, no sentido jurídico, há um outro jeito diferente de olhar para a mesma coisa, essa coisa é a Constituição. E por esse sentido jurídico, a Constituição é simplesmente vista como a lei máxima de um país e que funciona como requisito de validade da ordem jurídica. Quando eu olho para a Constituição, a partir desse terceiro sentido, o terceiro prisma, o terceiro ponto de vista, o que eu enxergo principalmente? Eu enxergo uma lei escrita que vai funcionar como requisito de validade da ordem jurídica. Quando eu uso a expressão requisito de validade, requisito é uma condição indispensável para que algo exista. Então, a condição indispensável para que alguma coisa seja válida, juridicamente válida numa sociedade, é que essa coisa, esse ato praticado, esteja de acordo com a Constituição. Então, a Constituição é isso, primordialmente, segundo esse terceiro sentido, o sentido jurídico. Não é correto, seria precipitar dizer que um está certo ou está errado. São enfoques diferentes que se faz a respeito do mesmo fenômeno que é a Constituição. Bom, esse sentido de Constituição, e aqui o nosso trabalho é para que você entenda um pouco melhor e tenha uma condição de fazer uma análise, né, ou uma crítica a respeito
das constituições. Bom, a segunda coisa importante dentro da teoria da Constituição é a chamada classificação das constituições. E sempre que a gente vai classificar algum objeto de pesquisa, de investigação científica, que é o que o direito faz também como ciência que é, como ciência jurídica que é, quando você vai classificar um determinado objeto, o seu primeiro movimento, né, a sua primeira atividade mental é estabelecer os critérios de classificação. Ou seja, eu vou classificar com base em que critérios? Em quais critérios? Com relação à Constituição, a mesma coisa. Vamos classificar as constituições, como que elas podem ser classificadas? Sim, mas quais os critérios que eu vou usar para classificar? Bom, é claro que se você pegar diferentes autores de direito constitucional, e o Brasil tem excepcionais autores, alguns bem tradicionais, alguns mais novos, igualmente brilhantes e que vale a pena lê-los, mas você vai ver então nesses autores classificações diferentes, com terminologias diferentes. O que eu trago aqui é uma colaboração para que você entenda um pouco melhor o que é uma Constituição e o que ela representa e os seus traços fundamentais a partir dessa classificação básica que eu trago para você. O primeiro critério que eu quero usar com você é o critério da origem. Quando eu falo da origem da Constituição, na verdade, a pergunta que está por trás disso tudo é: essa Constituição é democrática ou não é democrática? É a pergunta por trás do critério origem da Constituição. E quanto a esse critério, já que eu quero saber se ela é democrática ou não, as constituições podem ser outorgadas ou promulgadas. Ou ela será outorgada ou ela será promulgada. Há uma terceira variação, que são as constituições cesaristas, que eu vou explicar também daqui a pouquinho. As constituições outorgadas são aquelas não democráticas, são aquelas impostas, são aquelas autocráticas, autoritárias. Ou seja, são constituições que são elaboradas em um determinado país sem que o povo, diretamente ou por meio de representantes, tenha a chance de debater e de participar do processo de elaboração da Constituição. Já as constituições promulgadas são constituições democráticas, são constituições em que, em alguma medida, segundo possíveis diferentes mecanismos, o povo participa do processo de elaboração, seja por meio de representantes que o povo elege para que essa Constituição seja elaborada, seja por meio de audiências públicas, de reuniões públicas, de fóruns de discussão, enfim, as possibilidades são muito grandes e sempre que ao povo é dada, em alguma medida, a oportunidade de participar do processo de elaboração de uma Constituição, eu digo que essa Constituição, uma vez pronta, ela é uma Constituição promulgada. No meio aqui dessas duas principais classificações, eu tenho as constituições cesaristas, que são constituições que quase que um meio termo com relação a isso aqui, não seria muito adequado dizer isso, porque na verdade elas não são propriamente democráticas, mas as cesaristas funcionam assim: alguém de maneira unilateral, autocrática, autoritária, sem participação popular, elabora a Constituição. A Constituição ela não é construída com participação popular. E uma vez que ficou pronta, depois que ela estiver prontinha, aí sim o governante, a autoridade, ele submete aquela Constituição já pronta a um referendo popular. O referendo o que é? É quando eu ouço a população para que ela aprove ou não algo que já está pronto. Nesse caso da Constituição cesarista, o que vai acontecer? O povo vai dizer sim ou não a uma Constituição que já está pronta. Mas se a população, o povo, enfim, o cidadão, quiser discutir um determinado dispositivo da Constituição, eu sou até a favor da Constituição, mas eu queria discutir isso aqui. Não tem espaço para discussão. Ou é sim ou é não. Então, ela não é democrática. Esse modelo também é adotado, já foi adotado historicamente, não aqui no Brasil, mas em outros lugares. Então, eu tenho a cesarista. Então, quanto à origem, as constituições são classificadas em outorgadas, promulgadas ou cesaristas, essas três possibilidades. Bom, há um outro critério de classificação das constituições, que é a forma. E aí eu posso dizer que as constituições são escritas ou são costumeiras.
também chamadas de não escritas. As constituições escritas são aquelas, conforme o próprio nome está a indicar, ou dizer com clareza, na verdade, são aquelas constituições que estão ali estampadas em um documento determinado, um compêndio. Há um texto codificado, encadernado, que representa as disposições máximas, as disposições jurídicas máximas de um determinado ordenamento jurídico. E é o caminho normal de todos os países, ou de quase todos, pelo menos, como é o caso do Brasil, que tem uma Constituição escrita, né? Você olha para um documento, o seu professor chega na sala de aula carregando a Constituição. Você pega o seu vadimeco e lá no vadimeco, nas primeiras páginas, está lá a Constituição lá destacada, né, no índice. Enfim, é a Constituição escrita como é muito natural e a gente está acostumado. Mas pode ser que países adotem constituições costumeiras que são constituições assim. Não é que seja uma constituição que se processa apenas no campo verbal, ou que se transmite de geração a geração por tradição oral, sem que não haja nenhum documento escrito. Não, essa não é uma possibilidade razoável de se pensar. Só que não há, sim, um compêndio único, um documento destacado, não há normas codificadas num caderno único, numa encadernação única. Não, as normas são, a despeito de escritas, elas são esparsas e são indicadas não apenas em leis propriamente ditas, mas também em decisões de tribunais e em costumes mesmos de uma determinada sociedade. A gente chama essas constituições de costumeiras, consuetudinárias ou constituições não escritas. Ainda há um outro critério de classificação, que é quanto ao modo de elaboração. E quanto ao modo de elaboração, as constituições, repito aqui, a gente pode avançar para outras formas de classificar, mas quanto a esse critério, eu vou dizer que as constituições elas podem ser dogmáticas ou ortodoxas, se você preferir, talvez o termo ortodoxo fique até melhor, são aquelas dogmáticas ou ortodoxas e aquelas ecléticas. As ortodoxas ou dogmáticas são constituições que são informadas por um ideário apenas, ou se você preferir, por uma ideologia apenas, a despeito de uma discussão sobre o próprio conceito de ideologia. Mas assim, há uma ideia central que irradia em todo o texto da Constituição e influencia todos os seus dispositivos sempre na mesma direção. Então, se eu tenho um Estado socialista, e observe que eu trato aqui do socialismo de Estado e não do socialismo de governo, se aquele Estado é socialista, se aquela sociedade é socialista, é natural que os dispositivos da sua Constituição não vão contemplar máximas ou princípios ou valores capitalistas, como a livre iniciativa, a livre propriedade privada e coisas do gênero. Então, a Constituição ortodoxa ou dogmática é aquela em que há um sentido só, um sentido em termos de ideias, de perspectivas, de visão de mundo apenas, informando todo o texto. Já as constituições ecléticas são aquelas que, mesmo que haja uma ideia central, geradora, motriz daquela sociedade, que informa aquela Constituição como um todo, essa Constituição contempla ideologias opostas que se conciliam no corpo do seu texto. Veja o caso do Brasil, nós somos um Estado democrático e social de direito e marcadamente capitalista. É possível afirmar isso porque a nossa Constituição ela prevê valores que só podem ser verificados no contexto capitalista, como, por exemplo, a livre iniciativa, como, por exemplo, a propriedade privada, o direito à propriedade privada, que, inclusive, na nossa Constituição é tratado como um direito fundamental. Muito bem. Só que a nossa Constituição, eu me refiro então à Constituição de 88, a atual Constituição brasileira, ao mesmo tempo que ela prevê a livre iniciativa, o que significa que eu posso escolher o negócio que eu vou fazer, que eu vou desempenhar, ou a profissão que eu vou exercer, e no meu negócio eu vou investir no meu negócio como eu achar melhor, né? Eu vou
enfim, capitalizar os meus recursos para produzir lucro segundo a perspectiva que me parecer mais lucrativa. Isso é normal nos sistemas capitalistas. Entretanto, essa mesma Constituição brasileira que prevê a livre iniciativa impõe ao empresário, ao empreendedor, que respeite certos direitos trabalhistas. Ele é obrigado a conceder férias com um acréscimo de 1/3, ele é obrigado a observar uma série de outras coisas, como o pagamento da previdência do seu trabalhador, para que ele possa se aposentar. Observe que essas imposições, essas restrições à liberdade capitalista já é uma sinalização de ideologias que andam no sentido oposto, que se conciliam no texto da Constituição brasileira, do meu modo de entender, inclusive de maneira bastante plausível e bastante razoável e digna de fato de reconhecimento. Uma outra situação, mencionei aqui o direito de propriedade como um traço marcante do capitalismo, mas a nossa Constituição, ao mesmo tempo que prevê o direito de propriedade, estabelece que a propriedade atenderá à sua função social, de tal maneira que a pessoa pode ser privada da sua propriedade. Eu não me refiro aqui a confisco, eu falo da possibilidade de desapropriação, por exemplo, quando a sua propriedade não atender interesse social algum. Então, observe, eu não estou tratando aqui da coletivização da propriedade privada, nem da estatização dos meios de produção, mas estou falando de um abrandamento de perspectivas capitalistas que mostra que a nossa Constituição é eclética. Ela mistura capitalismo com perspectivas de abrandamento do capitalismo, talvez conversando um pouco com perspectivas socialistas ou do estado do bem-estar social, enfim, de outras linhas de pensamento da Constituição. Então, quanto ao modo de elaboração, elas podem ser ortodoxas ou dogmáticas, elas podem ser ecléticas. Muito bom. O outro critério é quanto à alterabilidade ou mutabilidade. Importante isso aqui. Eu estou me referindo aqui, esse critério fala sobre a possibilidade que eu altere a Constituição depois que ela é feita. Atenção, embora a gente aqui trabalhe do ponto de vista didático com a possibilidade de que as Constituições sejam imutáveis, quer dizer, o grau máximo de não alterabilidade de uma Constituição seria a Constituição imutável, que uma vez aprovada nunca mais poderá ser mudada, embora não pareça razoável, sobretudo no mundo em que as transformações sociais ocorrem de maneira tão veloz, o fato é que a gente coloca, apesar dessa velocidade de alteração, a gente coloca essa classificação, mas primordialmente eu quero dizer o seguinte, olha, as constituições quanto à possibilidade de mudança, de alteração do seu texto, de mutação do seu texto, elas podem ser classificadas em rígidas, semirrígidas e flexíveis. Então, só para concluir o raciocínio, as constituições são feitas para durar por prazo indeterminado. Mas é natural que ao longo do tempo as constituições dos países vão sofrendo emendas, alterações. É disso que eu quero falar aqui nesse critério da mutabilidade ou alterabilidade, porque há constituições que podem ser alteradas de maneira mais tranquila, sem nenhuma dificuldade. Eu digo que essas constituições são flexíveis. Então, eu altero uma Constituição do mesmo jeito que alteraria uma lei ordinária comum. Basta a maioria simples, basta que um deputado ou senador apresente a proposta. Essas Constituições que podem ser alteradas sem maiores solenidades, sem maiores dificuldades ou dificuldades para além daquelas normais de uma lei comum, eu chamo essas Constituições de flexíveis. Só um minuto. No outro extremo, eu tenho as constituições rígidas. Repito, eu vou deixar as imutáveis de fora, tá? Eu tenho as constituições rígidas, que são aquelas que exigem um processo mais dificultoso, mais solene, mais difícil de alteração. Eu posso mudá-la, porém, a própria Constituição cria mecanismos internos que vão dificultar o processo de mudança. Afinal de contas, eu não posso ficar mudando a Constituição todo dia. Ela é a lei máxima do país, é a lei que veio para dar estabilidade, para funcionar como
um fator de integração da sociedade, e eu não posso ficar gerando instabilidade nessa sociedade, alterando a Constituição todo dia. Essa é a perspectiva da rigidez constitucional. Eu preciso criar dificuldades. Eu não posso impedir que ela seja alterada, já que a sociedade vai se transformando, evoluindo ou involuindo, não sei, é uma questão de ponto de vista, mas o fato é que há necessidade, muitas vezes, de alterar a Constituição, só que eu preciso criar dificuldade mesmo, para que ela não fique sendo mudada de maneira leviana, à torto e à direito, como se fosse uma lei qualquer, uma norma qualquer. Então, veja o caso da nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela é uma Constituição rígida, porque ela exige um processo mais difícil de alteração. Observe, para alterar a Constituição brasileira, não basta a maioria simples. Digo, não basta nem maioria absoluta. Eu tenho que ter 3/5 dos votos da Câmara dos Deputados, 3/5 dos votos do Senado, e em cada uma dessas casas eu tenho que votar 2 vezes. Eu tenho que aprovar uma vez na Câmara, uma segunda vez na Câmara, uma vez no Senado, uma segunda vez no Senado. 4 rodadas de votação, e em cada uma delas tem que ter no mínimo 60% dos votos, que é 3/5, para poder aprovar. E essa é só uma das dificuldades. Na verdade, tem outras ainda, que no momento oportuno a gente vai comentar. E existe um negócio chamado grau máximo de rigidez constitucional, que são as cláusulas pétreas. Quer dizer, ainda tem um núcleo na Constituição que, quando eu for alterar a Constituição, eu não posso tocar naquilo. Eu não posso vulnerabilizar. Eu não posso fazer nada que seja tendente a abolir aquelas questões sensíveis que estão no núcleo da Constituição, como a separação de poderes, o voto direto universal, direto, secreto, universal e periódico, como o Pacto Federativo, ou o princípio federativo, e como os direitos e garantias individuais. Estão lá no 60, parágrafo 4 da Constituição. Eu posso mexer nela, mas nisso aqui, a não ser para ampliar, eu não posso mexer nessas coisas. Nunca para vulnerabilizar, para diminuir, para reduzir, ou para fazer algo que tenda a abolir. Seria, então, uma Constituição rígida, como é o caso da Constituição brasileira atual. Existe, a gente coloca isso também para fins mais didáticos do que qualquer outra coisa, as constituições semi-rígidas, que são aquelas que no seu corpo, no seu texto, eu vou ter alguma parte que exige um processo mais dificultoso, é possível, que eu coloque no texto, isso aqui pode ser mudado, para mudar isso aqui eu preciso de 3/5. Para mudar essa outra parte aqui, basta a maioria simples ou maioria absoluta. Pode? Pode. É uma possibilidade. Não é o caso do Brasil atual. A notícia que a gente dá é que adotou-se esse modelo na primeira Constituição brasileira de 1824, mas, enfim, é algo que não é mais aplicado aqui no nosso país. Então, esse é o critério da alterabilidade ou da mutabilidade. Diz respeito a maior ou menor dificuldade para se mudar a Constituição. A nossa atual brasileira é uma Constituição rígida. E por fim, eu tenho o critério da extensão. E quanto a esse critério, as constituições elas podem ser analíticas ou sintéticas. As sintéticas também chamadas de reduzidas. As constituições sintéticas, elas são, assim, principiológicas. Elas são resumidas, elas são lacônicas. Elas não têm textos longos, elas têm textos mais curtos em que eu trago princípios gerais que funcionam como base, como pilares da sociedade. Já as constituições analíticas são constituições detalhistas, detalhadas, em que o poder constituinte, quando ele vai elaborar o texto da Constituição, ele resolve inserir no texto da Constituição grandes detalhes pormenorizados, incluir direitos do trabalhador, direito disso, direito daquilo. Ele resolve contemplar uma série de coisas, inclusive incluindo no texto constitucional disposições que não têm nem natureza constitucional, que nem precisaria estar ali, porque não é uma matéria tipicamente de estar numa Constituição. Essas constituições mais longas, como é o caso da atual Constituição brasileira, são constituições
analíticas, extensas, de textos longos, pormenorizados, detalhados, em que o constituinte não quis deixar tudo para a legislação que vem abaixo da Constituição. Ele resolveu constitucionalizar vários assuntos como forma, sobretudo, de proteger alguns direitos, sobretudo direitos dos mais fracos, que a gente chama de hipossuficiência. E, por fim, para encerrar essa classificação, quanto ao conteúdo, eu tenho as constituições formais e as constituições materiais. Bom, a Constituição material é aquela em que todo o seu conteúdo é formado apenas por normas de natureza constitucional. Talvez você me pergunte, mas professor, o que é uma norma de natureza constitucional? Bom, uma norma de natureza constitucional é aquela norma que trata dos elementos essenciais para a existência do Estado e estabelece relações, limitações e formas de existência desses elementos essenciais. Você já sabe que os elementos essenciais do Estado, tirando aí algumas variações de classificação, são o povo, o território e a soberania, ou o governo soberano. Então, qualquer coisa que estiver na Constituição que não tratar de povo, território, soberania e das inter-relações que há entre esses elementos, não é elemento essencial. Uma Constituição que só trate disso, que vai tratar, portanto, da forma de Estado, se o Estado é federal, se o Estado é unitário, que vai tratar da forma de governo, se é república, se é monarquia, que vai tratar do regime de governo, se é presidencialista, se é parlamentarista, que vai tratar das formas de chegar ao poder, se o voto é secreto, se não é, quem é o nacional, quem é o brasileiro, quem não é. Uma Constituição que só trata dessas coisas, ela é uma Constituição material, que a sua matéria, o seu conteúdo é constitucional. Ela é marcada, ela é formada, ela é forjada apenas por disposições de natureza constitucional. Já as constituições formais, essa é a outra classificação, então, quanto a esse critério do conteúdo, a Constituição formal e a Constituição material, e a Constituição formal, perdão, desculpe, me embaranei um pouquinho. Então, a Constituição material é essa que eu acabei de dizer, aquela em que todo o seu conteúdo é constitucional. Já a formal, a Constituição formal, é aquela que também tem conteúdo de natureza constitucional, todavia, ela também contém disposições que não são de natureza constitucional. Ou seja, lá dentro da Constituição, as pessoas que fizeram a Constituição inseriram no seu texto, no seu bojo, previsões que não tratam dos elementos essenciais do Estado, povo, território, soberania, e das inter-relações para a existência ou coexistência desses elementos essenciais. Não trata disso. Vai tratar lá de direitos do trabalhador, vai tratar de questões de natureza ambiental, vai tratar de previdência, de aposentadoria. Ouçam bem o que eu estou te dizendo, nem estou aqui criticando, dizendo que essas coisas não devam constar no texto constitucional. Cada sociedade vai aquilatar a necessidade ou não de inserir no texto. E é bom lembrar que, à medida que eu coloco na Constituição um determinado direito, eu protejo mais. Lembra que eu falei há pouco que é difícil alterar a Constituição? Então, se eu coloco lá dentro dela um texto contemplando um direito do trabalhador, um direito do pequeno produtor rural, etc., do empresário, como é mais difícil de mudar a Constituição, eu protejo mais esse direito. Então, não estou aqui questionando essa inclusão de normas que não são de natureza constitucional no texto, apenas mencionando o fato. É o caso da nossa Constituição. Ela contempla normas que são de natureza constitucional, princípio federativo, princípio democrático, enfim, e outras coisas mais relacionadas aos elementos essenciais do Estado, mas ela contempla direitos, situações que não se referem a essa estrutura. Então, a gente fala que a nossa Constituição ela é formal. Tá bom? Bom, falamos sobre o sentido de Constituição, sobre a classificação das Constituições. Agora a gente fala sobre a eficácia ou aplicabilidade da norma constitucional. Bom, eficácia, então, é essa aptidão da norma constitucional para produzir os efeitos que eu espero dela. Quando eu crio, gente, uma lei, quando eu crio uma norma,
A pessoa que está escrevendo a norma, ela espera que aquela norma surta algum efeito. Claro, a norma foi feita para produzir efeitos na sociedade, né? Para garantir direitos, para trazer paz social, desenvolvimento para o país, garantir justiça para todos, dignidade para todos. Então, quando eu faço uma lei, eu quero acreditar que essa lei, essa norma, ela vai surtir efeitos. Muito mais uma Constituição, né, gente? Quando se faz uma Constituição, eu quero que ela produza muitos efeitos, ou todos os efeitos desejados. Então, é correto dizer que toda a Constituição é eficaz. Toda a Constituição tem eficácia. Toda a Constituição tem aplicabilidade. Isso é óbvio, é claro. Porém, existem modos diferentes de eficácia ou aplicabilidade da norma constitucional. Então, é importante a gente estar atento a isso aqui, nós que somos agora, né, estudiosos do direito constitucional e das constituições, e especificamente da Constituição brasileira. Então, quanto à eficácia da norma constitucional, eu também tenho uma classificação. Aqui, de novo, faço uma observação importante para você que me dá a honra de participar dessa aula, de me ouvir, de me assistir, que é o seguinte: olha, existem diferentes classificações por grandes e renomados autores. Aqui a gente está num esforço de síntese, tá? No esforço de simplificação, porém que não seja excessiva a ponto de subtrair de você a possibilidade de entender exatamente do que a gente está falando aqui. Então, a gente vai adotar aqui essa classificação, que é uma classificação tradicional de um mais do que reconhecido e tradicional professor do direito constitucional brasileiro, que é o professor José Afonso da Silva. E essa tradicional classificação dele diz que as normas constitucionais quanto à sua eficácia ou aplicabilidade, que é a sua aptidão para produzir os seus efeitos, as normas constitucionais são de eficácia plena, são de eficácia contida e são de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que têm aplicabilidade direta, imediata e integral. No dia que a Constituição foi promulgada e publicada, aquela norma que lá está passou a valer plenamente, independentemente de qualquer outra coisa e sem nenhuma possibilidade de que algo posterior viesse a reduzir o seu alcance, a sua aplicação. É por isso que eu falo que as normas constitucionais de eficácia plena, da ideia de plenitude, as normas constitucionais de eficácia plena, elas têm uma aplicação direta, que não depende de mais nada, a própria Constituição é suficiente para garantir aquele direito. São de aplicação direta, imediata, no dia que publicou a Constituição, já está valendo do jeito que está lá, e integral. Vale 100% do que está escrito, pode ser aplicado e nenhuma lei posterior pode, de alguma maneira, reduzir o alcance daquilo que ali está. A segunda classificação fala das normas constitucionais de eficácia contida ou eficácia contível. O que acontece aqui? O texto constitucional brasileiro ele é muito interessante porque, às vezes, ele contempla um direito, portanto, é um direito de fundo constitucional, de foro constitucional, mas a própria Constituição admite que depois o legislador ordinário, Congresso Nacional, por exemplo, pode editar uma lei que vai, de alguma maneira, restringir aquele direito ou aquela norma prevista no próprio texto da Constituição. Deixa eu tentar exemplificar. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, garante a liberdade de exercício profissional. É um direito que eu tenho e que você tem. Diz lá assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Olha que joia! A Constituição do meu país está dizendo para mim e para você que está me assistindo que nós temos o direito de escolhermos livremente a nossa profissão, o nosso ofício, o nosso trabalho. É um direito à liberdade profissional, o direito à liberdade de exercício profissional. Não é o Estado que vai dizer para você qual é a sua profissão, é você que escolhe a sua carreira profissional
É você que vai exercer a função que você escolheu. Ótimo, esse direito está lá na Constituição. Só que eu não falei o inciso 13 inteiro. Eu falei só a parte que, por enquanto, me interessava falar. E essa parte foi: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que aí não vem ponto, vem vírgula. Vírgula. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O que a Constituição está dizendo para mim e para você? Meu filho, você pode escolher a profissão que você quiser, mas o Congresso Nacional pode fazer leis que vão colocar algumas condições para que você exerça a profissão que você escolher. Eu quero ser médico. Sim, a lei diz que você tem que fazer faculdade de medicina. Eu quero ser advogado. Ótimo, maravilha. Você vai ter que terminar o curso de Direito, passar no exame de ordem e inscrever-se nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Está na lei. São as qualificações estabelecidas pela lei como exigências para que você exerça um direito que está consagrado na Constituição. Então, acaba que a sua liberdade não é tão livre assim, porque você vai ter que atender a certos requisitos. Eu chamo essas normas constitucionais de normas constitucionais de eficácia contida ou contível, porque é uma restrição do alcance da norma constitucional. Eu digo então que são normas de aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral, porque há a possibilidade de que a lei venha depois e limite aquele direito ali estabelecido para você. Então é isso, normas constitucionais de eficácia contínua. Professor, não parece absurdo, professor, que uma lei abaixo da Constituição limite um direito previsto na própria Constituição? Só não é absurdo, meu filho, minha filha, porque a própria Constituição autorizou, né? O próprio texto-mãe, vamos chamar assim, a própria lei maior do país é que diz que podia ser feito. Se a Constituição não criasse essa possibilidade nela mesma, no próprio texto dela, claro que uma lei abaixo da Constituição não pode limitar a própria Constituição. Só acontece porque a própria Constituição já previamente autorizou que isso acontecesse naquele caso específico. Bom, então, norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida ou contível e norma constitucional de eficácia limitada. Eu estou aqui, repito, na classificação do professor José Afonso da Silva, norma constitucional de eficácia limitada. São aquelas normas constitucionais, disposições do texto constitucional, artigo, parágrafo, o que for, são disposições do texto constitucional cuja aplicabilidade deliberada depende de norma regulamentadora. É diferente da norma contida. Na norma contida, o direito já está assegurado na Constituição. Já está valendo. Aplicação direta e imediata. Porém, uma lei depois pode reduzir. Aqui não. Nas normas constitucionais de eficácia limitada, não é isso que acontece. Aqui, a Constituição prevê lá um determinado direito, mas ela fala assim, olha, eu estou te dando esse direito, mas você só vai poder exercê-lo, começar a exercê-lo, depois que o Congresso Nacional aprovar uma lei, uma norma regulamentadora. É claro que não é apenas o Congresso Nacional, existem outras possibilidades, mas enfim, naturalmente de onde se esperam que se façam as normas regulamentadoras. Desculpem. Enfim, então as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas cuja aplicabilidade dela esperada só vai acontecer depois que for aprovada uma norma regulamentadora. Pode acontecer, e acontece com frequência, que o Congresso Nacional deixa de regulamentar disposições da Constituição Federal. A greve dos servidores públicos, a aposentadoria especial para servidores públicos que têm necessidades físicas, são pessoas com deficiência ou que trabalham em condições nocivas à saúde, que é as condições de insalubridade. Enfim, se espera que o Congresso regulamente um direito que está na Constituição como condição para que as pessoas possam exercer, e ele simplesmente não regulamenta. Simplesmente não faz a lei. Ele não faz a lei sobre o imposto sobre grandes fortunas, ele não regulamenta. Então,
Por quê? E aí, por que eu não posso implementar essas disposições constitucionais? Porque a própria Constituição criou um mecanismo de retardo e entregou ao legislador ordinário a estabelecer os critérios, o tempo, quando é que aquele direito vai poder ser exercido. Então, quanto à sua eficácia, as normas constitucionais são de eficácia plena, eficácia contida ou contível e eficácia limitada. Uma outra questão importante dentro da teoria da Constituição, essa síntese, nesse esforço de síntese que eu faço aqui junto com vocês, são os princípios de interpretação constitucional, os princípios de interpretação da norma constitucional. E aí, ouça o que eu vou lhe dizer. Ao interpretar a Constituição, eu vou usar, pelo menos a princípio, mas com certeza eu vou usar, os mesmos critérios normais de interpretação da norma jurídica. Existem, portanto, eu estou aqui pressupondo e afirmando, na verdade, que existem critérios, técnicas, princípios de interpretação da norma jurídica como um todo. Como a Constituição é uma norma jurídica, então eu vou usar critérios normais de interpretação, positivo, da norma jurídica de maneira geral. A interpretação gramatical ou literal, em que eu vou procurar olhar o sentido do texto a partir de uma análise sintática, a partir de um olhar gramatical, literário, gramatical sobre o texto, ou litero-gramatical sobre o texto. Então, eu vou usar. Essa é uma técnica de interpretação gramatical ou literal, ou eu vou usar a interpretação teleológica, em que eu vou tentar entender o objetivo daquela norma, né? E muitas vezes o juiz, o tribunal, a pessoa que milita no direito, para interpretar adequadamente a norma, ele tem que pensar assim, aqui, essa norma objetivava o que exatamente? Qual era o objetivo dessa norma? Eu vou usar, além da interpretação teleológica e gramatical, eu posso usar o método da interpretação sistemática, enfim, e outros, a interpretação histórica e outros modos de interpretação das normas jurídicas em geral. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Constituição, embora ela seja uma norma jurídica, ela é uma norma jurídica diferenciada. Porque ela foi criada para ser o estatuto político da nação. A lei principal que vai dar coesão, segurança, desenvolvimento, justiça para uma sociedade. Por causa disso, ela contempla lá princípios fundamentais, que são bases, alicerces do ordenamento jurídico. Ela contém lá direitos e garantias fundamentais, vinculados à dignidade humana, todos igualmente importantes, válidos, supernormativos, né? Porque tem uma normatividade acima das demais leis, das demais normas existentes no país, jurídicas e não jurídicas, enfim. Por causa disso, desses traços da Constituição, é natural que haja princípios de interpretação da norma constitucional que desbordam desses princípios e critérios utilizados na interpretação de uma lei qualquer. Eu digo aqui lei qualquer, não no sentido pejorativo, por favor. Todas as leis são igualmente importantes. Muito bom. Quais são, então, esses princípios de interpretação da norma constitucional e que se aplicam à norma constitucional justamente por esse estágio superior que a norma constitucional tem? Bom, eu tenho, em primeiro lugar, o princípio da unidade da Constituição. Embora, eu vou pegar aqui sempre a Constituição brasileira para nos referenciar aqui, para ajudar a entender. Embora a Constituição brasileira tenha 250 artigos na sua parte principal, mais os artigos, beirando 90 artigos do ato das disposições constitucionais transitórias, e ainda que, além disso, haja mais de uma centena de emendas à Constituição, com seus caputes, parágrafos, incisos, itens, alíneas,
exceções, regras, imposições, vedações, assim, um calhamaço imenso de uma Constituição extremamente analítica e detalhada. Você nunca pode se esquecer, quando você for interpretar a Constituição, que ela é uma norma só. Ela é um corpo só. É o princípio da unidade da Constituição. Não há constituições diferentes dentro da Constituição. Eu digo isso por quê? Porque essa minha fala agora me leva à seguinte conclusão. Não há hierarquia entre as normas constitucionais. O fato de o artigo 1º estar onde está, o texto que está no artigo 1º, o fato de ele estar ali no artigo 1º, não quer dizer que ele é mais importante do que o que está no artigo 250. Não há uma gradação de importância a princípio entre as disposições contidas na Constituição. Todas as normas, as disposições contidas no texto da Constituição têm um mesmo posto, um mesmo posicionamento. Não há uma hierarquia entre as disposições constitucionais e é importante, então, você lembrar desse primeiro princípio, o princípio da unidade da Constituição. O segundo princípio, desculpem, é o princípio do efeito integrador da Constituição. Pense aí, ainda que eu possa criticar essa perspectiva, pense aí na Constituição como um contrato social. O contrato social é não escrito, mas imagine que a Constituição seja a concretização, a materialização, ou se você preferir, a teofania do contrato social. Tá bom. Olha, para que faz contrato social? É para garantir a existência da sociedade. Lembra lá do pensamento dos contratualistas, seja lá em Hobbes, seja em John Locke, seja em Rousseau, o contrato social é pensado como uma avença tácita ou expressa entre os membros da sociedade para que haja ordem, para que haja paz, para que haja proteção à vida, etc. Então a Constituição ela funciona com esse efeito integrador. Então eu tenho esse princípio do efeito integrador. O que significa? Por que isso é um princípio de interpretação? Isso porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou qualquer juiz, qualquer aplicador da Constituição, ele deve interpretar a Constituição se lembrando disso, de que ela foi escrita para garantir essa integração do povo brasileiro. Então eu não posso, o Supremo Tribunal Federal não pode emitir nenhuma decisão, nenhum acórdão que vá afetar ou colocar em risco a integração da sociedade brasileira. Muitas vezes há críticas a decisões do Supremo, dizendo o Supremo cogitou aí de que isso ia gerar uma crise na sociedade, isso não é papel do Supremo. É sim, claro que é, por causa do princípio do efeito integrador. É claro que ele tem que aplicar o texto da Constituição. É claro que há críticas que se faz ao ativismo judicial, matéria de que vocês ainda vão se ocupar, certamente, se já não tiverem se ocupado, há críticas que se faz. Entretanto, o princípio do efeito integrador é um princípio de interpretação da norma constitucional que impede que os órgãos judiciários e não judiciários também apliquem interpretações que possam induzir a desintegração da sociedade brasileira ou colocar em risco a harmonia ou a integração da nossa sociedade. O princípio da unidade, o princípio do efeito integrador, o princípio da justeza ou da conformidade funcional. Vamos lá. Eu disse, a Constituição, materialmente considerada, é aquela que trata dos elementos essenciais do Estado. Das relações que há entre os elementos essenciais, povo, território e soberania. Então, a Constituição, pensando nisso, ela trata lá, por exemplo, da forma de Estado, como eu disse há pouco. Estabelece lá que existem União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um com as suas competências. Eu chamo isso de conformidade funcional. A Constituição estabelece o mecanismo de funcionamento do Estado, como que ele deve funcionar. Aí fala assim, União, você pode fazer normas sobre direito penal, estabelecer tipos penais e as penas aplicáveis.
Município, você não pode. O município é você que vai estabelecer regras sobre o comércio local aí na sua cidade. União, você não pode escrever normas sobre o comércio nos municípios. Você não pode. Isso chama-se de conformidade funcional. A Constituição tem esse objetivo também. Separação de poderes. A Constituição bem fala, ó, judiciário, o seu papel é esse. Legislativo, o seu papel é esse. Executivo, o seu papel é esse. Quando a interpretação for, quando a Constituição for interpretada, é necessário que o intérprete leve isso em consideração, que a Constituição existe para garantir essa conformidade funcional, essa justeza, justeza no sentido de encaixe dos mecanismos. Então, no momento de interpretar, eu não posso dar uma interpretação que vá vulnerabilizar esse encaixe, essa justeza, esse ajuste, nessa conformidade funcional. O quarto princípio é o princípio da harmonização. Eu estou falando aqui, gente, de princípios de interpretação constitucional. Alguns autores vão chamar princípios de hermenêutica constitucional. A hermenêutica tem a ver com a interpretação das coisas, a interpretação das normas, a hermenêutica jurídica, a interpretação das normas jurídicas. Mas o quarto princípio, então, é o princípio da harmonização ou concordância prática. Olha, a Constituição, ela contempla bens jurídicos. E quando eu falo de bens jurídicos, eu não estou falando exatamente, ou não apenas, de bens economicamente quantificáveis ou avaliáveis. Eu digo, a minha liberdade de locomoção é um bem jurídico. A minha vida é um bem jurídico. A minha liberdade de exercício profissional é um bem jurídico. Então, a Constituição ela traz bens jurídicos, muitos bens jurídicos. Começando com a minha dignidade de pessoa humana, e passando por uma série de outras coisas, como o direito à saúde, como o direito à educação, à segurança e várias outras coisas. São bens jurídicos. Só que, às vezes, em situações concretas, em que há embate entre pessoas diferentes, bens jurídicos podem colidir. Então, pense uma mãe grávida de um feto anencéfalo, um caso de gestação de anencéfalo, ela quer antecipar terapeuticamente o parto. E quer que essa antecipação terapêutica do parto, no caso do feto anencéfalo, não seja reputado como aborto, que é um crime previsto no Código Penal. E ela alega a seu favor sua dignidade humana. Como é que eu posso impor a ela esse sofrimento de prosseguir com a gravidez se ao final não há viabilidade da vida extrauterina, se aquele bebê vai morrer inevitavelmente? Isso é uma ofensa contra ela, é uma ofensa contra o direito que ela tem à saúde, já que a saúde não é apenas física, é também emocional, é também psicológica. Enfim, ela está invocando o quê? Bens jurídicos. Não estou aqui defendendo, nem atacando, estou só relatando. Então, ela está defendendo o quê? Bens jurídicos, que ela acha que tem. Do outro lado, quem vai dizer, não, mas ali há uma vida. Sobretudo se é da linha concepcionista, né, vai dizer, não, há vida desde a concepção. Há uma vida ali. E a Constituição fala da inviolabilidade do direito à vida, como um bem jurídico. A pessoa tem direito de viver. E não interessa se vai viver 7 segundos ou 70 anos. É um outro bem jurídico. Às vezes, então, bens jurídicos são colocados para se chocar, a gente chama isso de antinomia, ou colisão entre bens jurídicos distintos, e o esforço do intérprete vai ser no sentido de dar uma concordância prática. Naquele caso concreto, dizer qual dos dois direitos vai prevalecer, mas sempre com a tentativa de preservar ao máximo possível os dois ou mais direitos que estejam colidindo. A harmonização, eu vou tentar harmonizar.
Eu vou tentar achar uma concordância naquele caso concreto, logo uma concordância prática naquele caso concreto. Esse caso aqui, esse exemplo que eu saquei aqui com vocês, da gestação de anencefalo, um caso real acontecido no Brasil, e o Supremo entendeu que a antecipação terapêutica do parto no caso de feto anencefalo não configura o crime de aborto, mas é uma antecipação lícita do parto, segundo o entendimento do Supremo. Não, isso quer dizer que a partir de agora, então, eu posso fazer o aborto quando eu quiser? Não! Essa é uma decisão para aquele caso concreto de feto anencefalo. E desde que ainda sejam tomados todos os cuidados, exames, etc. Enfim, é a tal da concordância prática. Bom, eu tenho o princípio ainda da eficácia normativa da Constituição. O que eu falo aqui sobre o princípio da eficácia normativa como um princípio instrumental de interpretação constitucional? É que a Constituição é norma jurídica. Tirando o seu preâmbulo, que não é texto constitucional, a Constituição é norma jurídica. Não é um discurso político, não é uma aspiração política da sociedade, não. É norma jurídica. Tem aplicabilidade, tem normatividade, eu diria, tem hipernormatividade. Então, é o princípio da eficácia normativa da Constituição. A Constituição, as disposições constitucionais não são quadros na parede para serem apreciados, para emocionar você. Mesmo que você aprecie e se emocione. É para ser aplicado, para ser vivenciado. É o princípio da eficácia normativa. Então, o intérprete nunca vai considerar que tem uma disposição morta. Essa aqui é a letra morta da Constituição. Não é. Ela toda tem eficácia normativa. E, por fim, o princípio da máxima efetividade. Quer dizer, é mais do que eficácia normativa. Eu tenho que considerar, ou eu tenho que buscar na interpretação dar a máxima efetividade possível que eu puder dar àquele dispositivo constitucional. Então, a Constituição, eu apenas trago a título de exemplo isso aqui, no artigo 196 fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O intérprete não pode chegar e dizer, não, gente, esse negócio está aí, mas isso é mais assim, uma aspiração, um sonho, né? vai fazer se der. Se der nada, é para fazer mesmo, é para cumprir mesmo, é para dar a máxima efetividade possível. Então, se o cidadão está precisando, que vai buscar em outro país um remédio cuja caixa custa $300.000 para ele viver, então é isso que nós vamos fazer, porque a Constituição fala que ele tem direito à saúde. Eu tenho que dar a máxima efetividade possível à norma constitucional. Ah, mas o Estado não tem dinheiro, o Estado, enfim. Argumentos dessa ordem não são aplicáveis, conforme o entendimento, aliás, da própria jurisprudência brasileira. O chamado princípio da reserva do possível, que é alegado aí pela administração pública, dizendo, não está previsto no orçamento, não tem dinheiro em caixa. O que o judiciário tem dito é, se vire e providencie. Então, são os princípios de interpretação. E a gente caminha aqui para o último tópico, nesse esforço de síntese aqui da teoria da Constituição, né? É claro que não há aqui o esgotamento de todos os tópicos possíveis da matéria, eu trago aqui uma espécie de um corpo central, né? De um eixo importante para você que está aqui participando comigo, prosseguir a sua caminhada de estudo da Constituição. E o último tópico é poder constituinte. Poder constituinte. O poder constituinte é o poder, ou a faculdade, ou a capacidade de escrever ou de produzir a norma constitucional. Também pode ser considerado como o órgão encarregado de elaborar a norma constitucional. Quando eu digo assim, a Assembleia Nacional Constituinte é o poder constituinte, eu digo que a Assembleia Nacional Constituinte, que é aquela reunião de pessoas eleitas, por exemplo, para fazer a Constituição, aqui eu estou dizendo que o poder constituinte é um órgão encarregado. Mas quando eu digo assim, a Assembleia Nacional Constituinte possui o poder constituinte aqui já tem outro sentido, é o sentido de a capacidade de elaborar a norma constitucional. Mas é mais, enfim, na prática a gente vai chegar no mesmo ponto, né? Só para você pensar, sabe? Você expandir um pouco a sua
capacidade de análise e percepção do fenômeno jurídico. Então, o poder constituinte tanto é a capacidade de elaborar a norma jurídica, como é também o poder de elaborar a norma jurídica. E eu tenho dois tipos de poder constituinte. Primeiro, eu tenho o poder constituinte originário, que é aquele encarregado de elaborar uma nova Constituição. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a atual Constituição, vamos revogá-la, ela não vai mais existir daqui a pouco, nós estamos reunidos aqui para fazer uma Constituição nova, nós vamos revogar, fazer com que deixe de existir a atual e vamos fazer uma Constituição nova. Esse é o poder constituinte originário. Por que originário, professor? Porque vai dar origem a uma nova ordem constitucional. Dele se originará uma nova Constituição. O poder constituinte originário, ele tem duas características essenciais, tem mais. Mas eu repito, eu estou aqui conversando com vocês aquilo que se reputa mais importante para você entender de fato. O que é, o que são essas coisas? Poder constituinte originário, então eu quero destacar duas características. Ele é incondicionado e ele é ilimitado. Incondicionado em que sentido? Aqui, quando eu falo que ele é incondicionado, eu estou pensando no quê? Estou pensando nos procedimentos, nos mecanismos, nos processos. Aí a pergunta que eu faço aqui, como, mediante quais processos e procedimentos, como será feita a nova Constituição? Ela terá que obedecer a alguma regra atualmente existente? Ela terá que obedecer à atual Constituição, mesmo que depois ela vá revogá-la? Não, ela não é obrigada a obedecer à atual Constituição. Ela mesma vai estabelecer as condicionantes. Ela mesma, ou ele mesmo, né, melhor dizendo, eu digo ela pensando na Assembleia Constituinte, ele mesmo, o poder constituinte originário, vai estabelecer as condicionantes ou os condicionantes para fazer o texto novo. Ele mesmo vai estabelecer o quórum, a tramitação, o procedimento. Ele não é obrigado a obedecer às regras que estão na atual Constituição com relação a esses procedimentos. Não é obrigado. Ele vai dizer se vai precisar de maioria simples, maioria absoluta, se é 2/3, se é 3/5. Ele vai dizer. Né? Quantas vezes tem que votar para fazer a Constituição nova? Se é uma vez só, já aprovou, está aprovado, você tem que aprovar 2 vezes. Ele que vai dizer, ele é incondicionado, porque é ele mesmo que vai escolher o jeito de fazer a Constituição. Mas ele, além de ser incondicionado, ele é ilimitado. E eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ele é ilimitado, lógico, eu falo de ilimitado, eu estou falando da ausência de limite, de teto. Ele é ilimitado quanto ao conteúdo, quanto à matéria. Ou seja, quanto à matéria, o poder constituinte é livre para colocar na Constituição nova o que ele quiser. Ele pode colocar o que ele quiser na Constituição nova. Agora, essa liberdade, ou essa ausência de limites, ela se dá, na verdade, preste atenção nisso aqui. Essa ausência de limites, quando eu digo que o poder constituinte originário é ilimitado, essa falta de limites é com relação à atual Constituição também. Ele não é obrigado a obedecer, os conteúdos e as matérias constantes da atual Constituição. Afinal de contas, raciocina comigo. Ele não vai revogar essa Constituição? Ele não vai fazer com que ela deixe de existir? Por que ele é obrigado a obedecer o que está nela? Claro que não. Então, ele não está preso quanto ao conteúdo ao que está na atual Constituição. Não está preso a isso. Ele é ilimitado nesse sentido. Agora, essa falta de limites não é absoluta. Existem algumas questões que precisam ser pensadas e que funcionam como limites ao poder constituinte originário. Repito, ele não vai achar limites na atual Constituição, que ele vai revogar, e daqui a pouco vai deixar de existir. Ela não vai limitar ele quanto ao conteúdo. Ah, mas isso aqui é um direito adquirido nos termos da atual Constituição. Sim, nos termos da atual Constituição, ela vai ser revogada. Eu vou ter uma nova. Eu coloco o que eu quiser na nova. E se eu coloco essa afirmação, eu coloco o que eu quiser na nova, contudo, e é para isso que eu chamo a sua atenção, tem um tempero nisso aí. Tem uma variação, um abrandamento nessa ideia, tá? Uma mitigação disso tudo. Porque há 3 coisas que limitam o poder ilimitado. Parece uma coisa paradoxal quanto à história, e pode até ser que seja, mas há questões que limitam o poder ilimitado do poder constituinte originário.
Primeiro, os imperativos da coexistência internacional. Se o país fez na comunidade internacional compromissos, se ele firmou voluntariamente compromissos, ele vai precisar continuar observando esses compromissos pelo princípio internacional da vedação do retrocesso, não pode andar para trás, em conquistas, em afirmação histórica de direitos humanos, sobretudo. Então, ele não vai poder andar para trás com relação a isso. Então, os imperativos da coexistência internacional limitam o poder ilimitado do poder constituinte originário. Segundo, as limitações impostas pelo direito natural, partindo do pressuposto que há direitos que são inerentes à própria existência humana e que são direitos, ou o que eu vou dizer, direitos supranormativos, supra que está acima, são direitos que estão acima das normas escritas e que serão direitos das pessoas, mesmo que não estejam escritos em norma alguma. Então, ele vai ter que observar esses direitos naturais e as limitações que os direitos naturais impõem a todo Estado. E, além dessas duas, ele tem ainda a vedação de que a nova Constituição contemple normas tendentes a aniquilar o próprio Estado e usurpar sua soberania. Ou seja, a Constituição não pode ter, a nova Constituição não pode ter um mecanismo de autodestruição do Estado. Nunca vai poder ter lá um dispositivo em que o Estado vai renunciar à sua soberania, ao seu território, ao seu povo, ou à junção dessas três coisas. Não pode. Então, acaba funcionando aí como três limitações. Os imperativos da coexistência internacional, as limitações impostas pelo direito natural e a vedação de regras que sejam tendentes a aniquilar o Estado ou usurpar a sua soberania. Bom, além do poder constituinte originário, que é esse que faz a Constituição nova, eu tenho o poder constituinte derivado. Bom, uma observação aqui, antes de passar para o derivado, o poder constituinte originário no Brasil normalmente recebe o nome de Assembleia Nacional Constituinte. A atual Constituição brasileira foi feita por uma Assembleia Nacional Constituinte, que era o poder constituinte originário. Se você abrir o preâmbulo, depois você dá uma olhada no preâmbulo da atual Constituição, ele começa dizendo assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte foi o poder constituinte originário, ou deteve o poder constituinte originário para fazer a Constituição nova. Bom, além do poder constituinte originário, eu tenho o poder constituinte derivado, e esse é o poder encarregado de alterar uma Constituição vigente. Já não é o poder de fazer uma Constituição nova, é o poder de alterar uma Constituição vigente. E esse aqui, confrontando as duas características do originário, ele tem duas características que eu quero destacar com você. Esse poder constituinte derivado, ele é condicionado e ele é limitado. Ele é condicionado por quê? Porque ele tem que observar, no momento em que ele for alterar a Constituição, e é bom dizer para vocês que hoje no Brasil, quem exerce o poder constituinte derivado é o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O poder constituinte derivado, quando ele for alterar a Constituição, e a essa alteração da Constituição eu chamo de emenda constitucional, quando o poder constituinte derivado for fazer isso, ele tem que atentar a certos procedimentos. Aqui nesta aula, mais lá no começo, eu falei sobre isso. Então, quando eu disse que a nossa Constituição é rígida, então o poder constituinte derivado está preso nessa rigidez constitucional. Ele é obrigado a observar aquelas regras. Olha, não é qualquer um, dois ou três deputados ou senadores que podem pedir para alterar a Constituição. Tem que ter assinatura de pelo menos 1/3 para começar a discutir a mudança. O presidente da República também pode. Mais da metade das assembleias legislativas dos estados também pode, mas observe, enfim, não é 1, 2 ou 3 deputados ou senadores. Mas eu preciso de 3/5 dos votos em 2 turnos de votação, 2 turnos na Câmara dos Deputados, 2 turnos no Senado Federal. Se o país estiver algum estado sob intervenção federal, não pode emendar a Constituição. Se tiver estado de sítio ou estado de defesa, não pode emendar a Constituição. Tá me entendendo? Então, e o poder constituinte derivado, que é esse que altera, ele está preso a essas regras.
por isso que eu falo que ele é condicionado. Essas regras funcionam como condicionantes, como limitadoras do seu poder. E a outra característica é que ele é limitado quanto ao seu conteúdo. E aqui eu pergunto, o que é que limita o poder constituinte derivado quanto aos conteúdos que ele pode alterar da Constituição? O que limita o poder constituinte derivado são as cláusulas pétreas da Constituição, também chamadas de cláusulas inabolíveis, que estão no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Observe que esses 4 itens eles são indicativos, né? Eles apontam para as direções onde o poder constituinte originário não pode tentar suprimir essas coisas. Ele está proibido. Então, ele não pode mexer em tudo que ele quiser no texto constitucional. Ele não pode fazer isso. Ele nunca vai poder colocar em risco a autonomia dos municípios e estados. Ele nunca vai poder prever, alterar a Constituição, algo que vá restringir um direito fundamental, como o direito à vida, como a liberdade de reunião, a liberdade de associação ou de manifestação do pensamento. Não vai poder, porque é cláusula pétrea. E ele não pode violar ou apresentar uma proposta de emenda que seja tendente a abolir cláusula pétrea ou cláusula inabolível da Constituição. Eu quero te agradecer pela paciência de me haver ouvido até esse momento. Espero ter lhe ajudado de alguma maneira. Um grande abraço e bons estudos de Direito Constitucional.